E aí, pessoal, estamos aqui finalmente para a grande final da etapa do CLC de Palhoça, Miracles vs Grixis Delver. E eu estou gravando essa partida justamente no dia que a gente recebeu agora a atualização de banimentos do Legacy, na qual a Gitaxian Probe e o Xamã foi banido, né? Então esse campeonato aí foi gravado antes, obviamente, de hoje, né? Então a gente está aí recapitulando. Então vocês vão ver a partida, um dos últimos momentos em que Xamã e Gitaxian Probe vão dar as caras, pois Grixis Delver é um dos decks a ser batido até o momento. E utilizava bastante essas cartas, né? Gitaxian, principalmente para você poder usar Cabal Therapy, para você poder escolher uma carta não no escuro, né? Pois a Cabal Therapy você nomeia uma carta e essa carta o oponente ele descarta todas elas da mão. Então você faz uma Gitaxian Probe, olha a mão do oponente e se você vê, por exemplo, duas cartas ali importantes, você já nomeia elas e um tiro que deveria ser no escuro, você simplesmente dá um headshot. Então essas duas cartas aí, além disso tem o Xamã, que interage muito bem rampando e podendo ser um clock no deck pro Grixis Delver, né? Então são duas cartas muito fortes aí que acabaram de ser banidas. Falando nela, ó, aí a Gitaxian Probe, já revelando a mão aí do Stefano, que está jogando de Miracles. Também que era outro deck que tinha uma carta que era para ser banida, que foi banida no tampo de adivinhação do Sensei. Então temos aí os últimos momentos de Gitaxian Probe e Deathrite Xamã. Além disso, a Gitaxian Probe ela é 0 manas, então você pode fazer uma interação muito forte aí, principalmente com o Young Pyromancer também, né? Você pode criar um monte de exército de zumbis, não, de elementais. A Cabal Therapy também você pode recapitular sacrificando uma criatura, então você sacrifica a própria criatura que já está na mesa. Então você pode limpar duas cartas depois de uma Gitaxian Probe sem o oponente ver, né? Aqui o Stefano no escuro, olha só, no top deck achou um Terminus. Então o nome não é Miracles à toa, né? Mesmo sem o tampo de admiração de Sensei, ele consegue top deck aí uns milagres. A mão do Stefano tem ali então uma Espada em Arados, um Predict e um Jace, The Mind Sculptor. Marcos Morelli agora baixou ali um True Name Nemesis, uma grande ameaça ali. Stefano até tem um Council's Judgment que pode remover esse True Name, já que ele lá não dá alvo, né? Você vota por uma permanente. Porém, ele poderia buscar uma Tundra, mas daí, como o Marcos Morelli tem uma Wasteland, ele pode perder essa land, ele pode tomar um Daisy. Daí, então, ele pode não conseguir no próximo turno fazer esse... Ele pode morrer por causa desse True Name, né? Então, ele talvez está jogando em volta aqui de um Daisy, esperando mais um pouquinho para poder ter mana para jogar em volta de outras coisas e poder fazer esse Council Judgment sem problemas. Enquanto isso, Marcos Morelli fazendo seu Ponder aí, tentando se ajeitar. Grixis Delver é um deck tempo, né? Usa bastante de Cantrips e uma pressão logo cedo. Então ele tem o Delver que se flipa logo, que facilmente flipa, né? Pois também tem Brainstorm no deck, além do Ponder aí. Também tem outro name, então que é ele vai deixando um clock ali enquanto vai te travando, seja na mesa com as Wastelands destruindo suas lands, seja com disrupts como Spell Pierce ou até mesmo a Cabal Therapy, porque a gente estava falando ali, né? Então tem Daisies e counters como Force of Will, então é um deck bem forte, né? É o que o deck, como eu sempre falo, o deck ser batido. Aqui o Stefano baixou a Volcanic, está estourando a Fetch, mas em resposta o Marcos Morelli está usando a Wasteland para destruir essa Volcanic Island. Tentando aí então tirar a parte de mana vermelha. Optou nessa mana ao invés de destruir a segunda fonte branca do Stefano. Então ele flutuou uma mana e está fazendo Council's Judgment sobrando uma mana. E o Marcos Morelli aí tinha assim uma nula que é o Spell Pierce. Mas o Stefano também tem outro Spell Pierce, né? São dois Spell Pierce, só que as artes são diferentes. Uma é
Não é Expeditions, eu esqueci o nome agora, mas é de edição especial ali. E outro é o Spell Pierce clássico de Zendikar. Anulou então o Council Judgment, removendo o True Name, né? True Name tem proteção contra o Stefano, mas a Council Judgment não dá alvo. Cada jogador vota por uma permanente, então Council Judgment pode sim matar um True Name. E aqui Delver Xamã. Duas manas, sequência, Stefano comprando ali, tentando ver se ele top decava um milagre. Então duas ameaças muito fortes ali de um lado. Stefano já se livrando ali do Xamã, removendo ele, então pelo menos uma ameaça. Ainda tem ali na mão do Stefano o Jace e o Predict. O Stefano pode fazer no passo esse Predict, né? Como é... Delver flipando, mas em resposta... Quer dizer, ele flipou, né? Ele vai ganhar 3 de vida. Mas em resposta do Draw Phase, né? Isso é durante a upkeep. Né? Você pode fazer isso. Você descobre qual é a carta do topo e depois você remove o Delver, mas ele já tá 3-2. Então se fosse um -1/-1 não daria pra matar o Delver, né? Teria que ser antes de revelar. Então ali o Predict, como eu tava falando, ele pode fazer no passe. No Miracles tem bastante interações de você usar Ponder ou Brainstorm. Antigamente tinha o Thumb de adivinhação, de Sensei, né, que você podia ajeitar o topo pra você saber qual é a carta. O Predict você, por 2 manas, nomeia um card, você mila a carta do seu topo. Ou do jogador do oponente também, você pode fazer no do oponente. E se você acertar a carta, você compra 2, senão você compra uma. Então é bem interessante aí. Não fez no passe dessa vez. Ele tem mais um Xamã. E agora Stefano, 3 manas. Mentor. Se ele conseguir proteger esse mentor aí, as coisas podem sair de controle. Raio no mentor, não tinha como proteger o mentor, então Marcos Morelli pode respirar aliviado aí, porque o mentor, se ele começa a ponderar, Predict, talvez ele estava segurando esse mentor aí, o Predict por causa do mentor, né, para poder fazer nesse turno e encher de novo o board. Comprou outro mentor. No passo aqui, Xamãzinho comendo uma carta do cemitério, como o deck do Stefano vai Snapcaster. Então o Xamã também ele deixa o Snapcaster do oponente mais fraco, né? Pois se o oponente vai tentar fazer Snapcaster para uma spell, você pode com o Xamã comer essa carta. Então 2 mentores já foram. Ponder em resposta, o Xamã comendo uma carta ali, porque o Stefano pode achar, sei lá, um Snapcaster e uma land. Então tá jogando bem em volta aí, pelo menos de Snapcaster e o Marcos Morelli. Tá uma partida bem interessante, bem jogada aqui nesse início, né? Mas o Stefano já tá com 11, tá? Delver mostrando aí que consegue pressionar rapidamente. Então foram poucos turnos que o Morelli teve de ameaças, mas já foi o suficiente para tirar quase metade da vida do Stefano. Aqui espadinharados no outro Xamã. Já foram acho que 3 espadinharados nesse jogo, então vamos ver aí como é que vai se dar. Ele tá ficando sem removes o Stefano. Daqui a pouco, se o Morelli consegue encaixar algum bichão ali na mesa, o Stefano pode se complicar. Mas pelo menos o Snapcaster agora ele consegue recapitular alguma das coisas do cemitério dele, né? Então não tá tão morto. O Stefano já tá com 4 manas, ele consegue baixar um Jace se resolver, é claro. Enquanto esse Brainstorm pro Morelli. E essa é outra coisa que é incrível do Grixis Delver. Ele consegue jogar com 2 lands e ser um deck ameaçador, né? Com 2 lands só na mesa, como vocês viram ali. O Xamã, além disso, ele também rampa. Faz tudo, né? Lava, passa, cozinha. Baixou aqui uma Fetch antes. Stefano jogando em volta de Daisy, com certeza. Carta que vai quase todo o Grixis Delver, pelo menos 3 ou 4. Então, aqui ele fez botou uma carta do topo no fundo do próprio deck. Não fez simplesmente um Brainstorm ou Bounce, porque raio, né, Forked Bolt pode matar, e como a gente pode ver ali na mão do Morelli tem um raio. Então esse Jace já estaria morto. Young Pyromancer seguido de uma Gitaxian Probe, né? Como a gente falou aqui no início do vídeo, eu estou narrando esse vídeo no dia do banimento. Então a gente está tendo aí um relance dos últimos momentos de Gitaxian Probe de Xamã.
Amanhã eu vou postar um vídeo falando sobre estes banimentos, pessoal. Então, fiquem aí no aguardo. Hoje só postando essa partida aí da final da etapa de Palhoça. Xamã aqui trabalhando. Dando um adeus, né? Xamã e Gitaxian Pro foram eliminados da Copa. Brainstorm, então ele removeu um terreno. Adiciona mana azul. Brainstorm enchendo a mão ali, ajeitando. Outra coisa então desse deck também do Grixis Delver, que abusa bastante do Brainstorm, né? Como qualquer deck que vai Brainstorm utilizando as Fats, que já ajudam para alimentar o Xamã. Então é muita interação. Esse deck aqui é muito cinético, o Grixis Delver. Não é à toa que é um dos decks mais fortes do formato. Lembrando aí então, ó, passando aí, inscreva-se no canal, pessoal, se você que está assistindo aí, se você quer dar um apoio, não custa nada, se inscreve aí enquanto o Marcos Morelli tá vendo o Brainstorm aí. Dá um joinha também que já ajuda demais aí na divulgação do vídeo. Aproveita aí enquanto estamos nesse esse momento técnico ali do Brainstorm. Stefano ainda tem um Jace, mas o outro lado do board tá gigante, ele precisa achar um outro Terminus. E que não seja anulado, né, pois Morelli tem algumas cartas na mão, não consegui ver se tem Force of Will, que seria a melhor resposta ali no momento pra anular. Achou um Terminus. Ele tem um Snapcaster ali, mas aquela guitarra então também revelou ali. A mão do Stefano tinha um Snapcaster. Ele podia ter escondido esse Snapcaster, porque como foi feito Brainstorm, né? Então você pode falar pro seu oponente, ó, não sei, você não sabe mais o que foi colocado no topo, né? Mas o Snapcaster ele deixou ali. Morelli até comentou brincando assim, não, o Snapcaster eu sei que ele vai manter na mão. O Snapcaster certeza vai ficar na mão. Ó, tá ali, ó. Agora ele voltou, mas agora é tarde. Né, quando o pessoal olha a sua mão, você pode, né, na broderagem, digamos assim, deixar na mão revelada. Mas, como aqui a galera se conhece, todo mundo é brother, então. Mas quando tem um Brainstorm, você pode, né, dizer, ó, vou ter que voltar pra mão, porque você não vai saber exatamente o que eu coloquei no topo, então... Tem isso também, né, até o Brainstorm acaba com a broderagem, você pode esconder a mão. Só que aqui ele já tá jogando também o Snapcaster, então não mudou muita coisa. Recapitulando então, a espada em arados para remover aquele Xamã. Não é à toa que foi banido, né? Toda hora que Xamã aparece na mesa, a primeira oportunidade o Stefano já tenta matá-lo. Agora ele conseguiu usar esse Snapcaster, depois o Xamã estava virado, então o Morelli teve que usar as manas, ele estava um pouco travado em manas. Foi obrigado a usar aquele Xamã para fazer a mana azul pro Brainstorm. Mas mesmo pouco travado com manas, o Morelli está conseguindo jogar muito bem. Aqui o Morelli dando raio no Snapcaster. Trigando aqui o Pyromancer e atacando todo mundo no Jace. E Delver. Aqui depois o Marcos Morelli me comentou que ele talvez tenha cometido uma misplay, pois ele deveria ter atacado todo mundo no Jace. Ia passar pelo menos 2 de dano e depois ele dava o raio para finalizar o Jace, né? O Snapcaster iria bloquear de certeza. E o Snapcaster, qualquer criatura que ele bloqueasse ia morrer, então de qualquer jeito ele teria, mas ele teria se livrado do Jace, né? E aqui a única coisa diferente é, claro, teve o Terminus também, mas a única diferença aqui seria que o Jace não estaria na mesa, então isso seria uma situação bem melhor para o Marcos Morelli, que agora tem que lidar contra um Counterbalance e um Jace Mind Sculptor ali do outro lado. Que é tudo que o Stefano quer, né? Um Jace e um Counterbalance. Agora o Counterbalance, toda vez que ele deixar pelo menos um drop 1. Grixis Delver é um deck que sofre muito para Cálice of the Void, pois se o Cálice for para 1, a maioria das spells do Grixis Delver é para 1, né? Tirando o True Name e Gurmag, que é 7 mana, mas você paga 1 mana para baixar. O resto do deck, sério mesmo, é quase tudo um Cálice para 1 ali. Muitas vezes eu, quando jogava de Eldrazi, fazia Cálice para 1 contra Grixis. O cara já se debatia, né? Porque não tinha muita coisa que o cara podia fazer. Revelando aqui Force of Will, não anula. Brainstorm custa 1. Então, Marcos Morelli não viu qual era a carta, só revendo aqui. Então era uma Force of Will, não anulou. Então tá, resolveu aí seu Brainstorm. Ele tem ali então, ele tem o peixão, o Gurmag. Já tem muita comida ali no cemitério para poder baixar esse Gurmag. Então,
Torou aí, achou uma land, já se livrou de duas cartas que possivelmente ele não queria do topo. E conseguiu achar mais land que ele estava precisando de para poder abrir o jogo, né? Pois, como eu falei, mesmo podendo jogar bem com duas lands, o Grixis, o ideal mesmo seriam 3 lands, né? Mas com duas ele consegue jogar legal. Ou 2 lands e um Xamã na mesa, né? Pra sempre rampar o deck. E aqui, Gurmagão, Peixão Zumbi na mesa. Ele sabe que o topo ali é uma Force of Will, a não ser que o Stefano estoure uma Fetch, mas eu não acredito que o Miracles tenha alguma carta de 7 manas para poder anular com Counterbalance. A mais pesada acho que é o Terminus, que é 6. Precisa achar outro Snapcaster ou a quarta Espada em Arados. Que pelo que se eu não me engano, nesse TD o Stefano estava usando 3 Espada em Arados somente. Então ele precisa achar um Terminus ou um Snapcaster para recapitular um dos espadinharados que já estão no cemitério. Achou um Portente. Ele colocou 2 lands no topo, então foi muito esperto ali, já estoura essa Fetch. Então Brainstorm sempre. Alguém comentando ali, sai daqui Brainstorm, já resolveu. Brainstorm infinito. Tem o Jace ali também, né? Ele pode optar em dar bounce no Gurmag com esse Jace, só que o Gurmag tem alimento ali no cemitério, eu acredito, pra fazer de novo. Só que você perde um Jace, né? Então é meio complicado. Então se ele talvez achar o outro Jace no topo ali, ele pode de repente dar esse bounce. Porque daí no próximo turno ele pode tentar baixar de novo o Jace, né? Que é uma das poucas chances do Stefano ganhar. Também tem possivelmente o Entreaty Angels ou o outro mentor, né? Como já mataram 2 mentores dele, ele pode estar começando a ficar sem ameaças, né? Control que começa a controlar demais, às vezes não consegue matar. Cavando. Portente, Brainstorm do Jace. Ele deu o shuffle do Portente. O Jace deu Brainstorm, agora ele está fazendo Ponder. Ele vai comprar uma carta do Portente no próximo turno. Ponder ele dando Shuffle. Cava, né? Já foi Brainstorm, Portente, Brainstorm do Jace, Ponder. Então ele vai comprar uma carta agora no seco. E uma carta no upkeep do Marcos Morelli. Ele tá torcendo para comprar esse Terminus no turno do Marcos Morelli, porque daí que o Portente é o primeiro draw dele e o Miracles resolve. Tá cortado. Ponder. Achou 2 Force of Will. Tem 2 Force of Will na mão. Agora o draw do Portente não é o Terminus. Tá com 9 de vida. Marcos Morelli também tem a dúvida, né? Às vezes ele pode optar aqui revelando no topo outra Force of Will. Que tá com probe do Marcos Morelli. Pra ver contra o que ele tá jogando ali. Revelando 2 Force of Will e um Sufsen. Se esse Sufsen estivesse no topo ali, poderia ter anulado essa Gitaxian Probe. Só seria um menos um draw, né? Mas o estrago já está sendo feito. Esse Gurmag aí pode matar o Jace ou pode bater no Stefano, mas daí é mais um turno pro Jace achar mais respostas. Fica aí a decisão, né? O que você faria? Você bateria no Jace ou você bateria no Stefano para tentar matar ele no próximo turno? Porque é arriscado também, né? Aqui ele resolveu bater no Jace. E fez então. Young Pyromancer, ele sabe que no topo tem uma Force of Will também. Aqui o Stefano então está anulando, usando essas 2 Force of Will que ele já tinha revelado mesmo, então, para anular esse Young Pyromancer. E agora ele sabe que comprou a Force of Will, fazendo o Sufsen, que tem a habilidade de você pagar X, olhar as X do topo e botar em qualquer ordem, então. Eu tinha falado que o tempo não tem mais no deck, obviamente, mas tem essa habilidade aí. Tem essa carta que consegue fazer a habilidade para você ajudar nos Predict e também nos Milagres. Então o que o Stefano está querendo aqui é ajeitar o topo de uma maneira de deixar um drop 1, porque o Gurmag vai bater, certo? Então ele vai a 3 de certeza, então ele vai ajeitar o topo de uma maneira que o raio não mate ele.
E também deixar um drop 1 é bom porque o Marcos Morelli pode comprar outro Xamã, pode comprar um Delver, tentar baixar um Delver, alguma coisa do tipo. Né? Pode tentar jogar Ponders. Então aqui ele está tentando caçar algum drop 1 e deixar o Terminus próximo para poder também tirar esse Gurmag, porque se ele não tirar o Gurmag, já junta as cartas e vão para a próxima, né? Se ele olhar assim, a 5 do topo tem 5 lands, ele só tem uma Force of Will na mão, não tem o que fazer, né? Se ele tivesse outra carta azul na mão, talvez então ele não morreria pro raio, ele poderia deixar no topo já direto o Miracles. O Terminus, né? Miracles é o nome do deck. Já estamos a 20 minutos de partida aqui, cara. Tá intenso. Gurmag batendo, né? Como esperado, obviamente, né? 3 de vida. Ajeitando as manas ali o Stefano. Agora tá com bastante terrenos. 7. Olha ele pensando aqui. Será que ele achou alguma coisa? Provavelmente ele botou um drop 1 em cima, mas ele também pode ter botado... Pode ter achado outra coisa, pode ter achado uma maneira de se lidar com o Gurmag. Será que eu coloco agora mais uma criatura para caso ele exile o Gurmag eu possa matar ele no outro turno? Apesar de eu dizer que o Grixis Delver é um deck muito forte, mas você tem que fazer muitas decisões e muitas vezes, né? Mesmo a decisão certa, ela pode dar errado, então... Também não é só o deck que joga sozinho, né? Você tem que ser um bom jogador e no caso aqui o Marcos Morelli é um grande jogador, ele... Tem várias opções e ele tá optando aqui, né? Muitas vezes são arriscadas, mas você tem que fazer. Aqui no Upkeep, então ele tá fazendo o suficiente para 2, então... Então ele ó, pegou aquela carta de drop 1, botou pra baixo e deixou o Terminus, então foi uma jogada incrível aqui do Stefano, ele conseguiu deixar o Terminus entre as duas, né? Ele não botou direto no topo, porque se ele bota direto no topo ele morria por um raio. Então, e aqui, faltou uma mana pra ele poder jogar aquela Force of Will de Hardcast da mão. Ele pode tentar ver aqui, mas o Stefano deve saber de cor todas as cartas que ele tem na ordem. Eu jamais ia lembrar. Ele pode optar em pagar 4 aqui e ver com o suficiente se ele acha alguma carta de custo 3 para tentar anular este True Name, né? Então, cartas que podem anular Entreat the Angels ou os Monastery Mentor. Custam 3. Acho que... E se ele usa, eu não lembro se ele usa Entreat the Angels, então talvez ele use só os mentores. Precisa achar um drop 3 aí pra poder anular. A carta da mão dele é uma Force of Will, que se ele tivesse mais uma land, ele com certeza iria tentar pagar 5 manas pra tentar anular esse True Name. Ele tá com 3 de vida, ele precisa achar algo agora, não é logo, é agora. Se ele não achar nenhum drop 3 ali, pelo jeito ele não achou, porque se ele tivesse achado ele já tava colocando no topo e se livrando desse True Name. O Snapcaster pode ajudar, pois ele pode recapitular os Council Judgment também. Só que pelo jeito aqui, como a gente tá vendo, o Stefano tá lutando muito aí. O Snapcaster para Terminus também faltaria uma mana. Aqui ele tá usando Predict, então ele sabe qual é a carta, ele nomeou ali a Fatland e a Poluda de Delta. E fazendo mais um Portente, então ele tá cavando. As lentes estão tudo um pra lá, uma pra cá. Coça o cabelo, bate o desespero. E embaralha, vai comprar uma na Upkeep do Morelli. Ele tem a Force of Will e um Counter Spell. Aqui ele tem a opção de fazer, antes do turno do Morelli, fazer o suficiente para 3 para ver se ele encontra um Terminus para comprar na Upkeep e não achou. Era a única solução, achar o outro Terminus. E foi por pouco, hein? Mas nadou e quase. Entrando aqui no deck do Miracles. 2 Blood Moon que travam totalmente as lands do Grixis Delver. Não vai nenhuma land básica no deck. Rest in Peace para tentar limpar um pouco os cemitérios. Para diminuir a chance de Gurmag entrar. E também, principalmente por causa do Xamã. Counterbalance está entrando mais um. Ele usa 3 no main e uma no side. E a Snaring Bridge, pois Snaring Bridge na mesa, muitas vezes você consegue pelo menos evitar que os bichos maiores
fiquem te atacando, então você com as criaturas menores você consegue lidar bem, né? Side out aqui do Miracles, então ele tá tirando as 4 Force of Will, pois é um 2 para 1, né? Você vai gastar 2 para simplesmente anular uma das threats, vale mais a pena você lidar com elas na mesa. E você tem um counterbalance também para lidar com isso. Então, temos ali também tirando 2 Predict, 2 Counter Spell e um dos Jace the Mind Sculptors. Saidinha aqui do Grixis Delver entrando as 3 Cabal Therapy. Eu achava que ele usava no main deck, mas não, ele estava usando então a versão de Anula no main deck com Spell Pierce e as Cabal Therapies no side. Então aqui elas vão ser bem úteis, né? Principalmente por causa da interação como a gente tinha comentado anteriormente com a Gitaxian Probe. 2 Surgical Extraction também serve um pouco para isso, pois com Surgical você também pode ver a mão do oponente, além de limpar uma das cartas que incomodam bastante, como no caso ali do Terminus ou Espada em Arados. E também anula. Com a Surgical você também anula algum possível Snapcaster, né? Então tem essa interação também interessante. E 2 Red Elemental Blasts. Side out, tirando 4 Daisies, 2 Spell Pierce, então ele está trocando a parte de Disrupts de anula para descartes. E também tirando Forked Bolt, que até foi bem nessa partida, depois matou o Monastery Mentor, mas eu acho que nessa ele prefere muito mais as outras cartas, com certeza. Então aqui estamos voltando para o G2. Começou de ilha. Predict não. Sufsen. Sufsen Foil do Stefan ali, ó. Stefan gosta bastante de cartas foil. E Sufsen, com certeza ele até comentou, é uma carta que foil é muito bonita, então tá aí na tela aí o Sufsen. Paga X. Olha as cartas do topo, pode pagar também ali para embaralhar o deck, também é outra interação legal, né? Você não gostou das cartas. Então uma substituição aí, digamos assim, pro tampo. Delver seguido de um Ponder. Delver não flipou ainda, mas com esse Ponder é bem provável que ele flipe. Stefan aí que praticamente criou essa versão com o Sufsen, né? Muita gente aí, acho que teve até... Começou a aparecer bastante top 8 no Goldfish do Miracles com essa versão e os gringos começaram a copiar o deck dele, né? Incrível aí. Temos um Brazuca aí, deck builder de Miracles. Assim como do outro lado, o Marcos Morelli também já criou algumas builds que já apareceram nos sites do exterior com o Jundi Burn. Então, uma final aí de gigantes. 2 jogadores muito bons. A característica do Stefano é que ele joga sempre com o mesmo deck, que é o Miracles, então ele já sabe o deck de core de cima para baixo. E a outra característica que é um pouco curiosa e diferente do Marcos Morelli, que ele quase sempre joga com um deck diferente e gosta de inovar. Então temos aí 2 gigantes que gostam tem características diferentes, mas são 2 grandes jogadores. Aqui Brainstorm pro Stefano. Marcos Morelli já tem o seu Xamã ali do outro lado. E Delver flipando pro Brainstorm. Já temos aí então a primeira grande threat aí. Se bem que já tem 2, né? O Xamã também, além de fazer tudo, como eu falei, ele trava o teu Snapcaster. E isso é uma coisa que pro Miracles é muito chato, pois você usa e abusa do Snapcaster. Talvez então o deck do Miracles consiga ficar mais forte, né, depois desse banimento, né, já que o deck do Stefano não muda nada, né, após esse banimento. E os decks do estilo Grixis Delver, Storm, todos esses aí vão mudar a partir de agora, né, já que não vão ter mais Xamã e nem Gitaxian Probe. Certo. Termos aqui então. Talvez o Morelli vai tentar lutar aí pra evitar isso aí. Brainstorm, né? Cavando alguma coisa aí. Ele já não tá mais usando a Spell Pierce, então ele deve estar cavando aí pra uma Force of Will. Pra tentar anular de vez esse Terminus aí. Porque daí o Stefan já tá com 14, então com o Delverzinho ali ele já consegue em mais alguns turninhos já limpar aí, mas não deu. O que foi limpado aí foi a mesa. Situação mais tranquila aí pro Stefano, que tem o suficiente, então no passe ele consegue sempre ajeitar o topo, saber mais ou menos o que vai comprar, jogar em volta. Gitaxian Probe, vamos ver aí com o que o Stefano está trabalhando.
Tem uma Blood Moon ali, isso é uma carta que incomoda demais aí o Marcos Morelli. Se ele não conseguir botar uma threat na mesa e a Blood Moon entrar, ele só consegue jogar com 3 cartas. Que é o Young Pyromancer, Raio e o Red Elemental Blast. São as únicas cartas que ele consegue jogar, se eu não estou enganado aí, se essa Blood Moon resolver. Uma delas ele tem na mão, que é o Red Elemental Blast ali. Ou Reb para os íntimos. Ah não, tem a Surgical também, que ele pode pagar simplesmente 2 de vida. Surgical, então ele fez antes da Surgical. Nossa, tinha no Terminus, e tinha um Terminus no topo ali já. Stefano já tinha até preparado um ali, até falou brincando, tem um aqui no bolso. Então o Terminus, acabou os Terminus pelo menos nesse jogo aí. Limpou os Terminus, então agora se Truname entrar, só Council Judgment para tirar da mesa. Precisa de Espadinharados para Gurmags. Terminus era uma grande salvação aí pro deck do Miracles. Muitas vezes, se o Young Pyromancer entra e começa a dar um monte de spell e bota 4 tokens, se tu não tem outra maneira de lidar, falando aí nos bichos grandes, olha, chegou aí um Truname. E agora essa Blood Moon, que poderia ser uma ótima carta para obviamente impedir esse Truname de entrar, agora com o Truname na mesa não adianta muito, porque você pode se travar de mana branca, né? Pois pro Council Judgment você vai precisar de 2 planícies se você baixar essa Blood Moon. A fetch que ele tem só busca Tundra se ele for querer pegar a outra fonte branca, então ele foi obrigado aqui a pegar a fonte azul. 3 manas. Vai fazer a Blood Moon ou essa aí é no passe? Acho que não, essa é no passe do Morelli, né? Essa aí é no passe. Deixou 2 Brainstorms e uma Fetch. Perfeito para dar uma renovada aí no topo. Se bem que ele já tem uma Fetch na mão, então ele... Mas com esse outro Brainstorm, de repente... Se livrou do Brainstorm do topo. Pegou ali então uma Land branca. Acho que a Fetch que estava no topo não era da branca, então. Blood Moon. A galera deve estar achando que os jogadores não estão embaralhando, mas é porque eu tô na edição eu corto, né? Então, pra poupar aí. Muitas vezes eu corto, então só para o pessoal não achar que o pessoal tá... Né, não tá embaralhando, estão só fazendo corte seco, não. Só fazendo corte aqui da edição, só para o pessoal ter o jogo mais rápido, porque... Imagina se deixar um embaralhamento, essa partida tá bem longa e imagina se colocar os embaralhamentos a gente fica aqui até amanhã, né? Porque Legacy é um formato que embaralha bastante o deck. É diferente do Standard e do Pauper, né, que a gente tá bastante acostumado de poucos shuffles. Legacy Modern também tem bastante shuffles por causa das Fets. Então Blood Moon ali, mesmo assim Marcos Morelli conseguiu jogar o seu Young Pyromancer. Então o Stefano, eu ia falar, precisa de um Terminus, mas eu acabei de lembrar que já foi removido tudo, né, então a única carta que salvaria mesmo seria um Terminus. Mas aqui ele achou um Council Judgment, porém ele só tem uma fonte de mana branca, ele precisa top deckar planície. O Stefano ia comprar, mas o Morelli falou calma. Daí o Stefano já se acanhou, calma, tá bom. O que o Marcos Morelli aí pretende fazer? Será que ele tem outra Surgical? Raio. Pra trigar o Young Pyromancer. Ok. Então ele tem as cartas que ele consegue jogar. E uma das cartas da mão é a Red Elemental Blast. Talvez era isso que ele estava pensando, se ele dava Red Elemental Blast no Sufsen, né? Que é uma carta que pode talvez facilitar para o Stefano achar a fonte de mana branca. O problema é que o Stefano já está com 6 de vida e ali do outro lado tem 6 de dano. Pelo menos. Graças a esse raio. E a Red Elemental Blast para anular o Brainstorm, mas já não tinha mais o que fazer. GG. Essa aí foi mais rápida a primeira, mas o Stefano foi nadando e quase conseguiu. Mas nessa aí, realmente, o Marcos Morelli foi avassalador, né? Então, parabéns aí ao Marcos Morelli, campeão de Grixis Delver. Né? Um deck muito forte aí, vamos ver como é que vai ficar no formato agora esse deck como é que ele vai ficar, né? Já que deu uma renovada aí no formato, graças ao banimento. Vamos ver como é que vai ficar.
Mas parabéns aí, jogou demais com o seu deck Grixis Delver. Ele ganhou de uma bad match na semifinal, que é o Burn, é uma grande bad match. Ele até comentou que pegou só bad match. Essa aqui teoricamente era uma bad match. O Miracles tem vantagem, uma pequena vantagem aí contra o Grixis Delver, né? Então, porque você tem bastante board swipe para poder lidar contra os Young Pyromancers. Você tem Espadenados para poder tirar as threats menores e ir controlando. Então, era uma match difícil, mas aí, mesmo assim ele conseguiu ganhar. Parabéns aí, Marcos Morelli. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa foi a final da etapa de Palhoça. Saiu um pouco depois do planejado. Temos aí então a notícia de que Deathrite e Gitaxian Probe, como eu comentei várias vezes aí durante o vídeo, foi banido. Amanhã vai sair um vídeo que eu vou comentar com todos os detalhes sobre o banimento para vocês. Então hoje fica com essa partida. Muito obrigado aí por acompanharem. Se inscrevam, deixem seu joinha que ajuda aí na divulgação, por favor. Divulga se vocês gostam de vídeo de Legacy físico. Divulga que daí eu consigo ver isso aqui nos números e isso vai me motivar cada vez mais a fazer e trazer mais vídeos para vocês, ok? Então é isso, galera. Um grande abraço e falou!